Coronel, qual que foi a experiência do senhor, principalmente em querer estar no Comandos, fazer o curso? Como que isso surgiu? O senhor falou um pouquinho como ingressou nas Perfeito. Forças Armadas, mas qual que foi a virada? Eu quero ir para o Comandos, quero seguir ali a trajetória de um Forças Especiais. Durante a academia, a gente sempre ouve falar, sempre vê o trabalho das forças especiais, e eu tinha muita curiosidade sobre aquilo. Eu tinha um bom preparo físico, era bom de campo, e eu tinha vontade de realmente de me testar. Eu falei, cara, já que é para me testar, né? Eu quero o top, eu quero o curso mais difícil, eu quero aquele que vai ver se realmente eu tenho condições ou não. E eu vou até aproveitar a sua fala aqui, Auleta. Mandei o requerimento, fui para o curso, cheguei a ter dúvida durante aquele processo de treinamento. Falei, cara, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? E no dia que eu me apresentei, nós éramos 52 candidatos. E a média de formação é em torno de 20%. E eu comecei a fazer conta. Falei, cara, não deve se formar uns 10. No ano passado se formaram 5. Para manter essa média, pode ser que aumente para 15, então aumenta a chance. E eu comecei a contar. Falei, pô, aquele cara ali, forte, bem preparado, pô, vai se formar. Aquele outro ali já tem um curso de combate, pô, também vai se formar. Aquele outro brabo, pô. Eu chegava no 20 e não chegava em mim. Você Chegava a minha imagina? vez. Falei, cara, eu acho que não vai dar para mim esse ano. O fato é que dos 6 que se formaram, nenhum deles estava na minha contagem. Olha só. Então aquilo ali foi outro grande ensinamento. E depois, quando a gente se forma em psicologia, começa a trabalhar com pesquisa, voltando, né, a mente para aquele episódio, eu não consegui isolar uma variável, o tamanho da vontade de cada pessoa. Se você conseguir mensurar isso, você tem dados significativos. E refletindo sobre a vontade, eu julgo que é possível você ter uma referência, né, através de dois fatores. Primeiro, o significado emocional que a conquista daquele objetivo tem para aquela pessoa. É o que vai mover ela, né? É o coração dela batendo. O quanto o coração dela está engajado, motivado, né, para conquistar aquele objetivo. E uma outra variável muito considerável também, o quanto aquilo ali vai trazer de retorno funcional, né, e até financeiro. É a questão funcional do trabalho, né, da satisfação com os resultados. Eu entendo dessa maneira. Coronel, o senhor diria que basicamente seria a motivação do combatente estar ali, ter ali algo em troca ou algo que vai trazer um benefício que ele consiga ver? Você acha que está mais ligado à motivação do que propriamente um cara ser, esse cara tem força de vontade, esse cara é disciplinado? O senhor acha que além de todos esses fatores, às vezes até um porte físico, a motivação seria o ponto principal? Eu digo que o militar, para concluir um curso, por exemplo, né, para a gente ter uma condição, ele tem que estar bem preparado fisicamente, né? O material dele tem que estar de acordo e a vontade, que a gente pode também entender como uma motivação, ela tem que estar alinhada. Ele tem que ter um motivo, o coração dele tem que bater, né? Ele tem que vibrar com aquilo ali. E aquilo tem que trazer algum retorno para ele, né? Funcional, ou ele vai ingressar numa nova tropa, né? Vamos colocar isso para o estudo agora, né? Um concurso, uma prova. Só a vontade não é o suficiente. Ele tem que estar bem preparado, ele tem que ter uma base, né, considerável, ele tem que pegar as matérias específicas daquele material ali e estudar aquilo. Eu trabalhei com psicopedagogia há muito tempo, processo de ensino-aprendizagem, então a gente, com alunos da ESA, enfim. Então a gente tem um pouco de referência nesse sentido. Tá bem preparado, né, ali intelectualmente e tá com vontade, a vontade é que vai permitir com que ele acorde 4 horas da manhã para estudar, alongue os horários de estudo, vai permitir com que ele no horário de almoço, enquanto o outro vai dormir, ele vai abrir o caderninho dele ali e vai ler as anotações. E eu tinha colegas que durante a academia, eles não tinham assim uma capacidade intelectual muito aflorada. Mas ele
esse colega particularmente, toda janela ele estudava. A gente viajando de ônibus nos intervalos, ele estudando. Todo mundo dormindo, a luzinha dele acesa, estudando. Horário de almoço, ele estudando. Hoje, mesmo com aquela capacidade intelectual limitada, esse garoto se formou engenheiro do IME. Engenheiro do IME. Então, assim, fez a diferença. O conta-gota que ele veio fazendo ao longo da vida dele fez a diferença lá na frente. Então, por isso que quando você tem um objetivo, você tem que... os objetivos a longo prazo, eles são, assim, mais difíceis pela persistência, pela resiliência que você tem que ter. Agora, quando você alcança aquilo ali, é extraordinário. É extraordinário. O ensinamento é... Eu costumo dizer que a motivação ela é como se fosse um nitro, né? Para você poder se manter dentro desse trilho. Porque é muito difícil, por mais que você seja disciplinado, vai ter um momento que você vai balançar. Vai ter um momento que você vai balançar. Porque você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, aquela pessoa resiliente também no ponto de vista de que, não, se eu me propus a fazer essas tarefas, eu vou lá e vou executar. Só que lembrando, né, nós não somos robôs, né, cara? Nós somos seres emotivos, né? Então, assim, se você não tiver... Que aí vem a questão do motivo para a ação, né? Que é a motivação, né? Se a gente dividir motivo para a ação, se você não tiver um motivo bem determinado ali, que mexa com a tua satisfação pessoal, nesses momentos que você vai balançar, mesmo sendo disciplinado, é bem provável que teu rendimento caia. Porque você pode até continuar cumprindo com as metas que você estabeleceu por você ter uma disciplina bem apurada, mas se não tiver a realização junto, não vai ser a mesma coisa. Agora imagina você disciplinado e motivado. Aí é a combinação perfeita para o sucesso, né? E aí a pessoa consegue não só cumprir aquilo que ela pré-determinou para fazer, mas da melhor forma e não só da melhor forma, ainda ultrapassando, né? Que foi o exemplo desse rapaz que o senhor comentou, né? Que o cara, pô, todo momento que dava, se a pessoa fosse só disciplinada, mas não fosse motivada, será que ele seria desse jeito? Exatamente. Acredito que não. Também acredito. Né? Então a minha visão, eu falo muito sobre isso, né? Porque a gente, assim, não quero dizer que ninguém tá certo, ninguém tá errado, mas é muito comum, principalmente nas redes sociais, a gente ouvir que a disciplina vence qualquer motivação e que o que importa é você fazer mesmo contra a vontade. Cara, em alguns aspectos isso pode até servir, mas pode ser perigoso para vários outros. Sim. Porque você tá falando pra pessoa, pra quem é leigo principalmente, não tem, né, estudo e tal, assim, aprofundado nessa parte de psicologia, etc. Você pode estar falando pra pessoa o seguinte: olha, faça aquilo que você não goste. Mesmo que você não goste, faça. E não é bem assim, pô. Se não tiver opção, por várias questões, inclusive financeiras, estruturais, familiares, etc., temporariamente, ok, mas a pessoa sempre tem que ter um visiate lá pra frente pra falar: não, mas quando eu puder, eu já vou me preparando para fazer aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que me dá satisfação pessoal, porque isso não acontece, infelizmente, Rocha, o que está acontecendo hoje no mundo, cara. Pessoas, às vezes, numa empresa boa, com salário bom, e tomando remédio antidepressivo, porque não se sente satisfeito no que está fazendo. Então, eu sempre falo para tomar um pouco de cuidado com essas frases, e toda vez que você, você que está nos ouvindo, entender de algum influenciador ou ouvir de alguém essa questão, procure avaliar o contexto, né? Antes de tomar decisões precipitadas. Então, obrigado pelas palavras. Acho que foi um bom exemplo esse rapaz. O senhor conhece ele ainda, né? É amigo do senhor. É um amigo. Bom exemplo, porque... E formar no IME não é fácil. Para quem não sabe, é difícil entrar e é difícil sair. Então, não é para qualquer um, não. Exato. O cara tem que estar disciplinado, preparado, motivado. E aí, Coronel, eu até queria fazer uma pergunta para o senhor, que até o João Ricardo, quando conversou com a gente, falou muito sobre isso, dos comandos Forças Especiais serem pessoas automotivadas, que conseguem criar ali de alguma forma, nem que seja alguma coisa concreta, mas às vezes até abstrata, para que se motive. E eu percebo muito isso na minha vida. Eu sou um cara disciplinado e tudo mais, mas hoje eu consigo me automotivar com coisas simples. Eu crio alguma coisa na minha cabeça ali que me motiva para estar fazendo, seja conquistar um objetivo, seja conquistar às vezes uma missão simples, ou eu me propus a fazer isso, eu vou fazer.